Bem, gente do segundo A, beleza? Nós tivemos dois vídeos, aula 1 e aula 2. Espero que vocês tenham assistido. Hoje a gente vai fazer um resumo sobre a aula 1 e a aula 2 no geral, para a gente entrar na primeira lei da termodinâmica. Para entrar na primeira lei da termodinâmica, a gente tem que ter alguns conceitos bem formulados sobre a expansão de gases, o aumento de temperatura de um gás. E por que a gente utiliza gás? Porque se você fosse utilizar sólido ou líquido, você não expande muito quando você aquece ele, tá? O gás existe o gás modifica muito mais o seu estado do que o sólido e um líquido quando você aquece ele. Por isso que a gente utiliza gás para uma locomotiva, para um carro, para um balão subir, esse tipo de coisa. Beleza? A gente vai utilizar gás porque a expansão dele, a modificação dos estados dele é muito mais significativa. Nós colocamos aqui três tipos de transformações. A primeira é isotérmica. Isotérmica, se você mantiver a temperatura constante, o que acontece? Na hora que você aumenta a pressão, diminui o volume. Tá? Aumenta a pressão, diminui o volume. São inversamente proporcionais. Então, eu posso escrever a seguinte relação: pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Tá? Vamos chamar isso aqui de K1, uma constante qualquer, tá? Ou seja, se eu aumento a pressão, eu tenho que diminuir o volume. Se eu diminuo a pressão, eu tenho que aumentar o volume. Ou seja, essa multiplicação é sempre uma constante, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Como elas são grandezas inversamente proporcionais, se eu fizer um gráfico de pressão pelo volume, pressão aqui pelo volume, tá? Então eu vou ter uma equação desse tipo aqui, ó. Pressão vai ser essa constante sobre o volume, né? Passo o volume para cá dividindo. Ou seja, é do tipo da equação y é igual a 1 sobre x, ou 2 sobre x, ou 3 sobre x, que seja uma constante qualquer sobre x. Isso é uma hipérbole, ou seja, vai ser um gráfico, deixa eu botar outra cor aqui, vai ser um gráfico desse tipo aqui, vai ser uma hipérbole, tá? Isso daqui, onde essa hipérbole é uma isotérmica, ou seja, se eu diminuo o volume, aumenta a pressão. Se eu aumento o volume, diminui a pressão. Se eu aumento a pressão, diminui o volume. Se eu diminuo a pressão, aumenta o volume, tá? Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. Vamos agora pensar na isobárica. A isobárica, a pressão é constante. Se a pressão é constante, ou seja, esse êmbolo pode, desculpa aqui, peraí. Esse êmbolo pode se mover tranquilamente, você tem uma pressão constante. Na hora que você aumenta a temperatura, obviamente, vai aumentar o volume, né? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Como é que você escreve isso? Na isobárica, a pressão é constante, então o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final, que é uma constante, vamos chamar de K2. Se eu aumento o volume, eu tenho que aumentar a temperatura, vai aumentar a temperatura também, para essa divisão ficar sempre uma constante, tá? Então, é nada mais simples, né? Eu estou aumentando a temperatura, estou deixando esse êmbolo andar livremente, então na hora que eu entro, aumenta a temperatura, esse êmbolo vai subir, concorda? Então, o volume vai aumentar, tá? E a isovolumétrica o volume não altera, né? Então, se o volume não altera, o que acontece? Eu travei o êmbolo aqui, travei, aí aumenta a temperatura. Obviamente, essas moléculas vão ficar doidonas e você vai ter um aumento de pressão. Então, na isovolumétrica, você vai ter a pressão diretamente proporcional à temperatura. Se você aumentar a pressão, aumenta a temperatura. Se você aumentar a temperatura, aumenta a pressão. Então você vai ter um caso desse tipo aqui, vamos chamar de K3. Ora,
veja, se eu só aumentar a temperatura, aumenta a pressão. Então, isso é grandeza diretamente proporcional, tá? Por isso que fica aqui na fração, uma fica em cima e outra embaixo, porque se aumentar uma, aumenta outra, a fração continua a mesma. Então, se eu aumentar a temperatura, aumenta a pressão se eu mantiver o volume constante. Aqui, se eu mantiver a pressão constante, na hora que aumentar a temperatura, o volume vai aumentar, o pistão vai aumentar, então isso é a pressão constante isobárica. Na isotérmica, o que acontece? Eu tenho a temperatura constante, então na hora que eu aumento a pressão, o volume cai. Na hora que eu diminuo a pressão, o volume aumenta, tá? Aí eu tenho aqui uma isotérmica, ou seja, se eu aumentar a pressão com a temperatura constante, esse volume vai diminuir, tá? Já se eu diminuo a pressão, o volume vai aumentar. São grandezas inversamente proporcionais. Daqui eu posso tirar a seguinte equação, tá? Que PV sobre T é uma constante. E essa constante vai depender de duas coisas. Vai depender do número de mols, número de moléculas que você tem lá dentro. Quer dizer, mols, se lembra que um mol é 6,023 vezes 10 a 23, número de qualquer coisa, né? O número de Avogadro, né? E a constante dos gases, a constante universal dos gases. Eu posso passar o T para cá multiplicando, e eu vou ter que P vezes T vai ser N vezes R, que é uma constante, porque o número de mols que está lá dentro eu não vou modificar. Eu posso até modificar, mas vamos manter constante. Aqui é a constante universal dos gases e aqui a temperatura absoluta. O que mostra que pressão vezes volume, que a gente já viu que é energia, tá? Está diretamente proporcional à temperatura, beleza? Essa constante universal dos gases, ela vai ter dois valores. Ela vai ter ou 8,31 joules por mol Kelvin, ou isso no sistema internacional, né? Mas também você pode botar no sistema de atmosfera, atmosfera vezes litro por mol Kelvin, tá? Lógico, se você transformar isso aqui para joule, você pode transformar essa constante nessa aqui. Aproximadamente, né? Porque aqui não está exatamente não, né? Vamos transformar? Uma atmosfera é 10 a quinta newton por metro quadrado. E um litro é um decímetro cúbico, que é 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, metro quadrado corto com metro cúbico vai dar só metro em cima. Newton vezes metro é joule. 10 a quinta com 10 a menos 3 dá 10 a segunda. 10 a segunda é 100. 100 vezes 0,082 vai dar 8, aproximadamente o que está aqui, né? Então a gente tem a constante dos gases universais. Quem quiser, eu posso fazer um vídeo só para fazer essa demonstração. Outra equação que eu vou colocar aqui, que eu vou jogar aqui para vocês, é que a energia cinética interna, porque a gente vai desprezar dentro do gás a energia de rotação das moléculas, porque elas estão rodando, elas estão girando. Então, a energia de mola, porque elas agem como uma mola, a vibração delas, né? E a gente vai considerar apenas a translação. E considerando apenas a translação, a energia cinética das moléculas a gente pode chegar nessa equação aqui, tá? Eu gostaria muito que alguém pedisse para a gente deduzir. Vai ser diretamente proporcional à temperatura. E essa energia cinética das moléculas, você pode, a variação da energia interna, que a gente vai chamar de ΔU, vai ser energia final menos energia inicial.
Ou seja, como a única coisa que vai variar é a temperatura, eu posso dizer que é 3 meios de N vezes R vezes ΔT, onde ΔT é a temperatura absoluta, tá? Gente, olha, é o seguinte, essa fórmula aqui, eu estou jogando para vocês, tá? Estou jogando para vocês. É muito interessante você ver o vídeo da dedução dessa fórmula aqui, é bem legal, tá? Mas, caso você não queira, você pode simplesmente decorar que a energia cinética de um gás é dada pelo número de mols vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura absoluta, vezes 2, vezes 3 meios, tá? Então, vamos analisar algumas coisas aqui. Aqui nós temos 3 isotérmicas, tá? Então, nós temos 3 hipérboles aqui. E quanto mais longe do eixo da pressão pelo volume, maior a temperatura, tá legal? Essa transformação, que transformação essa é? São três transformações, todas elas isotérmicas. Isotérmica com a temperatura 3, isotérmica com a temperatura 2, isotérmica com a temperatura 1. Quando aumenta o volume, diminui a pressão. Quando eu diminuo o volume, aumenta a pressão, tá? Essa daqui, que transformação é essa? Se eu aumentar a temperatura, aumenta o volume. Essa é isobárica, ou seja, pressão constante. Eu mantenho a pressão constante, na hora que eu aumentar a temperatura, o volume vai aumentar, tá? E uma curiosidade é que se eu estiver medindo em graus Celsius, se eu fosse extrapolar esse gráfico para o volume ser zero, eu ia chegar na temperatura de menos 273 graus Celsius, tá? Mas a gente vai utilizar sempre a temperatura absoluta, tá? E que transformação é essa daqui? Quem é que pode me dizer? Você sabe me dizer? Você aumenta a temperatura, você está aumentando a pressão, diretamente proporcional. Então, o que está constante aí? O volume, né? Você manteve o volume constante. Na hora que você aumenta a temperatura, o volume está constante, está uma caixa presa lá dentro. O que acontece? A pressão lá dentro, as moléculas vão endoidar, a pressão lá dentro vai aumentar. Você está aumentando a energia interna, já que a energia depende da temperatura. Você está aumentando a temperatura, você não está deixando o volume aumentar, então você está aumentando a pressão. Dentro daqui, a transformação isovolumétrica ou isocórica, tá certo? Então, aqui seria uma transformação, eu estou aumentando a temperatura, o volume está aumentando, então seria isobárica. E aqui seria uma transformação isotérmica, onde a pressão é inversamente proporcional à temperatura. Isso foi dado nos dois vídeos anteriores, então espero que você assista aos vídeos e veja os exercícios, tá? Então a gente veio aqui para a definição de trabalho. O trabalho é dado por força vezes deslocamento. O trabalho é dado por isso. Só que, como a gente viu nos vídeos passados, e aqui eu não vou perder muito tempo, eu posso dividir pela área e aqui eu posso multiplicar pela área, que eu não alterei nada. Quando você tem uma fração, você multiplica o numerador por uma coisa e o denominador pela mesma coisa, você não altera a fração. Então, o trabalho é dado por força sobre área é pressão, e a área vezes a variação da altura é a variação do volume, né? Você tem a área da base vezes o quanto ele aumentou. Então, você tem a variação do volume. Então, você vai ter aqui ó, que o trabalho é dado pela pressão vezes o volume. E o trabalho está muito intimamente ligado com a energia, né? Então, você pode ter o trabalho realizado pelo gás, quando você tem uma expansão, ou você tem o trabalho realizado sobre o gás, quando você tem uma compressão, tá? Isso a gente viu nos vídeos anteriores, beleza? Agora vamos ver alguma coisa para chegarmos na primeira lei da termodinâmica, tá? Beleza? Vamos ver a primeira lei da termodinâmica. Aqui está ela.
Aqui está a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, ó, a variação da energia interna, ou seja, você lembra que a energia interna está diretamente ligada à temperatura. A energia interna, você tem a energia cinética, quem está adotando só a energia cinética é 3 meios de N, R vezes T, ou seja, a energia depende somente da temperatura. E a variação da energia interna é a energia final menos a energia inicial, ou seja, é a variação da energia interna. Como a única coisa que está variando é a temperatura, eu posso dizer que a variação da energia interna é 3 sobre 2, o número de mols eu não estou mexendo, o R é a constante dos gases universais, aqui eu tenho a variação de temperatura, tá? Então, o que a primeira lei da termodinâmica diz é o seguinte, olha, se você joga um calor aqui, ó, você jogou o calor aqui, a tendência é aumentar a energia interna se não houver trabalho, né? Se esse cara estiver preso, você está jogando calor, o que vai acontecer? As moléculas vão começar a se agitar mais, a energia interna vai aumentar. Então, ó, a energia cinética vai aumentar porque a temperatura vai aumentar, se esse êmbolo estiver travado, né? Mas se esse êmbolo estiver solto, uma parte desse calor que eu estou fornecendo vai ser para aumentar, vai variar a energia interna, vai aumentar, vai para uma energia interna maior, mas uma parte vai ser para realizar trabalho. Então, eu aumentei a energia, porque ó, eu estou fornecendo energia, estou fornecendo calor. Com isso, eu faço com que a energia interna aumente. Mas, como o êmbolo está se mexendo, lembra que trabalho vai ser igual a pressão vezes a variação do volume? Ó, houve variação do volume. O volume estava aqui e agora foi para cá. Houve variação do volume. Se houve variação do volume, houve o quê? Trabalho. Então, parte desse calor que eu estou fornecendo, uma parte vai ser para aumentar a energia interna e outra parte vai ser para realizar trabalho. Então, eu posso escrever essa equação, ou eu digo que a variação da energia interna, ou eu digo que o calor que eu forneci é a variação da energia interna mais o trabalho, ou seja, eu variei a energia interna, uma parte do calor que eu forneci foi para aumentar a energia interna e outra parte foi para realizar o trabalho. Beleza? Então, vamos ver algumas considerações aqui. Se eu estou passando de uma isotérmica para outra isotérmica, o que é que está acontecendo? Lembre-se que eu tenho aqui, deixa eu botar outra cor, eu tenho que, pela a primeira lei da termodinâmica diz que a variação da nossa energia interna depende do calor menos o trabalho. Cuidado, gente, porque esse menos é muito relativo, tá? Porque pode muito bem acontecer de você pegar, vamos supor que você esteja nessa situação. Vamos esquecer essa situação aqui, tá? Deixa eu dar uma apagada aqui nessa situação aqui. Deixa eu apagar aqui. Daqui a pouco eu coloco de volta. Vamos supor que eu só tivesse isso aqui, tá? Eu jogasse calor, vê só, eu jogo calor aqui, então vai aumentar a energia interna, concorda? E ainda por cima, eu empurro esse êmbolo para baixo. Eu empurro esse êmbolo para baixo. Então eu estou realizando trabalho sobre o gás, né? Eu empurro o êmbolo para baixo e ainda por cima forneço calor aqui, ó. Forneço calor aqui. Ora, essa energia interna vai endoidar, né?
Ou seja, a variação da energia interna, essa variação da energia interna aqui, vai ser a quantidade de calor que eu forneci, mais o trabalho que eu realizei sobre o gás. Então, esse mais ou menos depende do que está acontecendo, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Pronto, voltei. Beleza? Então, o que está acontecendo agora nessa transformação aqui? Deixa eu botar outra cor. Você está tendo a variação da energia interna. A energia interna está aumentando ou está diminuindo? Ora, você está passando por uma isotérmica, uma temperatura menor para uma temperatura maior. Então, essa energia aqui está aumentando. Eu sei que está aumentando, tá? Eu sei que está aumentando. Ó, o volume está aumentando. Ora, se o volume está aumentando, porque o volume passou aqui desse ponto para esse aqui, e a pressão é constante, então eu soube que realizou trabalho. Tá? Se houve um aumento de temperatura, é porque houve um aumento da energia interna. Se houve um aumento de volume, é porque houve trabalho. Agora, se eu joguei calor, então para realizar esse trabalho, tá? Então o calor que eu forneci, menos o trabalho que eu realizei, porque ao expandir, ele realizou um trabalho, então ele esfriou, vamos dizer assim, porque ele expandiu, né? Então parte do calor que eu forneci, uma parte foi para realizar trabalho, então eu subtraio aqui, e o restante vai ser o aumento da energia interna, tá? Beleza? Entendeu? Vou dar um repeteco aqui. Vou analisar, vou colocar da seguinte forma. Vou colocar aqui. O êmbolo está aqui e você fornece calor e o êmbolo vai vir para cá. Então, na hora que você fornece calor, você forneceu calor. Então, vai aumentar a energia interna, concorda? Vai aumentar a energia interna. Mas, como realizou o trabalho, porque esse cara expandiu, como realizou o trabalho, uma parte desse calor foi para realizar trabalho. Você vai para uma energia interna maior e uma parte vai ser para realizar trabalho, tá? Então essa equação aqui eu posso escrever, eu posso passar esse cara para cá somando. Então eu tenho que a quantidade de calor que eu forneci vai ser a variação da energia interna mais o trabalho que eu realizei. Essa equação é exatamente igual a essa. 1 é igual a 2, tá? Exatamente igual, tá? Aqui eu coloquei que a variação da energia interna é a quantidade de calor que eu forneci menos o trabalho. E aqui eu disse que o calor que eu forneci vai ser a variação da energia interna mais o trabalho. Se não houver variação da energia interna, todo o calor que eu forneci foi para realizar o trabalho, tá? Beleza? Isso a gente vai ver posteriormente, tá? Beleza? Muito bem, esse caso aqui é uma transformação isovolumétrica. Então, tem trabalho? Não tem trabalho, né? Então, nós temos variação da energia, é a quantidade de calor menos o trabalho. E nesse caso aqui não tem trabalho, então todo o calor que eu forneci vai ser para aumentar a energia interna, tá? Então, eu tenho um cara aqui, fechado, lacrado. Ele tem uma energia interna inicial. Na hora que eu jogo um calor aqui, aí ele vai passar para outra energia, vai aumentar a energia, e a energia vai ser exatamente igual à quantidade de calor que eu forneci, ou seja, a variação da energia daqui para cá vai ser igual à energia que eu forneci, porque não houve realização do trabalho. Essa é fácil de entender, né? Essa é fácil, bem fácil de entender, né? E nesse caso aqui,
Nesse caso aqui, você tem um aumento de temperatura, então você tem a variação da energia interna, né? A quantidade de calor menos o trabalho. Como houve o aumento de pressão, o volume está direto aqui, o aumento de pressão está diretamente proporcional à temperatura, então não houve variação de volume. Se não houve variação de volume, tchau trabalho, né? Então nesse caso aqui, a quantidade de calor aumentou a pressão, porque ó, eu travei o cara aqui, botei o fogo, ficou do mesmo jeito. A pressão aumentou, a temperatura também aumentou, então a energia interna aumentou e foi igual ao calor que eu forneci. O calor que eu forneci foi exatamente o aumento da energia interna, tá? Tá ficando mais claro agora, né? Um pouco. Talvez você não tenha entendido no início, mas agora acho que já está dando para entender. Só tem um pouco de calma que dá para entender tudo, tá? Esse daqui é muito fácil também, né? Não tem variação de volume. Ah, não tem variação de volume, não tem trabalho. Não tem trabalho, então diminui a pressão. Então vai diminuir a temperatura, vai diminuir a energia. Desculpa, gente. Então você tem que a variação da energia interna vai ser calor menos o trabalho, não tem trabalho. Então a variação da energia interna vai ser o calor. Só que o calor aqui, eu estou retirando o calor, né? Porque a pressão está diminuindo, concorda? A pressão estava grande, agora eu estou diminuindo a pressão, então a temperatura está diminuindo. Se a temperatura está diminuindo, o, a variação da energia interna é menor do que zero, ou seja, ele está diminuindo a energia interna. Se está diminuindo a energia interna, é porque eu estou retirando calor para diminuir a temperatura. Então, obviamente, eu estou no refrigerador, fazendo alguma coisa desse tipo, tá? É o mesmo gráfico daqui, tá? Mesmo gráfico daqui, porque você diminui a temperatura e diminui a pressão diretamente proporcional. Então, o volume se manteve constante. É exatamente o mesmo caso, então não vou repetir. E aqui você tem uma expansão adiabática, que é muito legal. A gente vai ver depois, tá? Você tem um estado, deixa eu botar outra cor aqui. Você tem um estado A e vê a setinha, você está passando por um estado B. Como você está aumentando o volume, aqui é VB, né? O cara errou. E aqui é VA, né? Como você está aumentando o volume, está havendo uma expansão, tá? Uma expansão. Mas você está mexendo em tudo, ó. A pressão mudou de PA para PB. Aqui é VA e aqui é VB, tá, gente? Beleza. Aí você passou de uma pressão grande para uma pressão menor. Você variou a pressão. Você variou o volume. E variou a temperatura também. Você variou todos os três, tá vendo? Isso é o que a gente chama de, nesse caso aqui, de expansão adiabática, que a gente vai estudar com mais profundidade. E pode haver também compressão adiabática, tá? A gente pode ter uma compressão adiabática ou pode ter uma expansão adiabática, tá? Vou dar um exemplo que não é exatamente expansão adiabática não, mas é do seu dia a dia. Você pega uma garrafa de aerosol ou de qualquer coisa que mata barata, de qualquer coisa, e fica apertando. Tchô! Você fica vendo que a temperatura dela vai diminuindo, né? Tá certo? Porque você está diminuindo a pressão. Nesse caso, você está mantendo o volume. Não é um exemplo muito bom porque você está mantendo o volume. Mas o que importa é o seguinte, que você não tem troca de calor com o meio ambiente. Ou seja, na expansão adiabática, o que acontece é que o calor que você fornece ou recebe é zero. Então, como a variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho, como você não tem troca com calor, você não tem troca com calor com o meio externo,
todo o trabalho vai ser a variação da energia interna, que depende exclusivamente da temperatura, tá? A gente vai estudar a expansão adiabática com mais detalhes no próximo vídeo, beleza? Então, gente, eu vou fechar esse vídeo por aqui e o próximo vídeo vai ser para resolver exercícios. A gente vai resolver bastante exercícios, tá? Muito exercício mesmo. A gente vai resolver todos os exercícios resolvidos e todos os exercícios propostos desse capítulo. Então eu vou resolver bem devagarinho com vocês, porque eu sei que esse assunto é muito difícil, é muito complicado. Da primeira vez que você vê esse assunto, parece um bicho de... Parece não. Você olha e diz, meu Deus do céu, não acredito que o professor está ensinando uma desgraça dessa não para mim, não. Começa a chorar e tal, né? Mas na realidade, depois que você se acostumar, vamos botar assim, né? Você vai ver que é muito simples, tá? Se você fornece calor, se aumentar o volume, você fez a locomotiva andar, pronto. Então você realizou o trabalho. Se você esfriou e o cara encolheu, você realizou o trabalho sobre o gás. Se você esquentou e o cara expandiu, você realizou o trabalho pelo gás. Agora, se você forneceu calor e manteve o volume constante, a temperatura vai aumentar. Então a energia interna vai aumentar, concorda? É muito simples isso. Se você esfriar o cara, mantiver com volume constante, o que vai acontecer? Vai baixar a pressão, vai baixar a temperatura e, obviamente, a energia interna vai diminuir, concorda? Então é isso aí, pessoal. A gente vai resolver exercícios agora e com isso eu espero que fique bem mais claro, tá? Tem que ter paciência, tem que assistir os dois vídeos. O assunto é complexo, tá? E eu espero que você tenha paciência suficiente para ir fazendo, vendo todos os exercícios, como é que se faz. Separa um tempinho, tá? Separa uma horinha para você, tá? De estudo e depois você tentar resolver os exercícios, que eu vou modificar apenas um dado ou outro. A resolução é a mesma para você fazer sozinho ou sozinha, tá bom? Então, valeu. Agora fiquem com o vídeo de exercícios agora, tá? Valeu, gente.